Olá, bem-vindos a mais um Saco de Gatos, o nosso programa semanal em que eu converso com autores e autoras da Alameda sobre os livros que eles publicaram. Como a gente tem muitos livros, temos muitos autores para visitar e revisitar. Como o Saco de Gatos é um programa relativamente novo, agora resolvi, enfim, conversar com pessoas que já publicaram livros há algum tempo, mas que são livros importantes, são livros interessantes, as temáticas são fundamentais e os autores são queridos. Então, esta semana eu conversarei com Fernanda Espósito, com um livro muito especial na Alameda, que é o Nem Cidadãos Nem Brasileiros, Indígenas na Formação do Estado Nacional Brasileiro e Conflitos na Província de São Paulo, 1822-1845. Da Fernanda Espósito, professora na Unesp, que eu tenho o prazer de chamá-la após a vinheta. Até mais. Oi, Fernanda, tudo bom? Tudo bem. E você, Joana? Um prazer estar aqui com você, nesse formato novo. Bom, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, assuntos tão interessantes como esse do seu livro. Estou até aqui com ele, que eu reli para a gente conversar hoje. E é um prazer tê-la aqui, enfim, no Saco de Gatos, finalmente. E queria que você começasse contando um pouco da sua carreira acadêmica. Como você chegou nesse Tudo bem. tema, como você se transformou em professora agora. Bom, tem bastante história, vamos lá. Vamos lá. Durante a minha graduação, quando eu fui fazer História, não tinha um interesse específico nessa temática. Na verdade, eu nem pensava em fazer pesquisa, nem sabia, né? Eu acho que, como muitos dos alunos que entram ainda hoje na graduação, o foco maior na docência, né? Ser professor de educação básica, e era com essa perspectiva que eu também fui fazer História. E, de repente, eu conheci um intelectual muito importante dentro da historiografia brasileira e dentro da minha própria trajetória, que é o professor István Jönsson, um húngaro brasileiro, né, um húngaro naturalizado brasileiro, que ocupou durante certo tempo, mais de uma década, a cadeira de História do Brasil na Universidade de São Paulo, Departamento de História da USP. E o István foi meu professor logo que eu cheguei, no primeiro ano, professor de Brasil Colônia, e já me impactou com perguntas sobre o que é Brasil, o que define uma identidade brasileira, o sentimento de pertencimento. Então, eu lembro que na época, 1998, olha lá, estava acontecendo uma das Copas do Mundo, e naquela época a Copa do Mundo mobilizava muito, né? Essa camiseta da CBF ainda não tinha a conotação que foram Contaminado, né? Não tinha se contaminado. Algumas décadas depois. Então, ele falava o que é esse sentimento de pertencimento que aflora aqui no Brasil, especialmente em épocas de Copa do Mundo, o que é essa identidade? Bom, aquilo foi uma pergunta que me marcou naquele começo de graduação ali, na virada do século XX para o XXI, né, 98, e depois vieram as comemorações, né, entre aspas, dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Então houve a mostra dos 500, houve os outros 500, que pensava a participação de outros sujeitos sociais, como os indígenas, mobilizações dos indígenas para rever esse marco. Então, assim, uma descarga, uma carga muito grande de informações e de ebulições sociais que chegam na cabeça de um graduando de História, fazendo repensar muitas coisas. E nesse caso, eu também, coincidentemente, foi realmente uma grande coincidência, o professor István, além de ser meu professor ao longo do primeiro ano em Brasil Colônia 1 e 2, ele também era tutor do PET, que é um programa de uma modalidade coletiva de pesquisa, de iniciação científica, que existe até hoje no Brasil,
Brasil afora, em várias universidades, em vários cursos, e aí o PET História USP era coordenado pelo Istvan, e ele fez um processo seletivo para bolsistas novos, e eu me candidatei. E foi nesse momento, então, que eu comecei a trabalhar com o professor Istvan como pesquisadora também, de iniciação. E era um espaço muito produtivo, né? O Istvan veio depois a liderar um grupo importante, que virou um projeto temático da FAPESP sobre a formação do Brasil no século XIX, como Estado e como nação. Então, eu estava muito contaminada por esses debates que o Istvan conduzia, seminários internacionais sobre isso, pensando como um fenômeno mundial, ocidental, das revoluções burguesas, teorizado pelo Eric Hobsbawm, pelo Benedict Anderson, a formação nacional. Um privilégio ter compartilhado com eles também esse espaço de discussão, que o grupo do Istvan era muito vivo, digamos assim, né? Vivo no sentido de ter muitas discussões, muitos professores que vinham e trabalhavam com os alunos e falavam conferências, palestras, enfim. E o Nem Cidadãos Nem Brasileiros eu vejo um pouco muito como parte dessas discussões do grupo do Istvan, não é mesmo? É verdade, você tem total razão. Eu acho que é isso, né? De maneira consciente ou inconsciente, querendo ou não, você acaba sendo, como eu disse, né, contaminado, mas num bom sentido, né? Porque era um ambiente muito propício. E é interessante, Joana, porque, né, tanto tempo passou de lá para cá, né, desde esse meu começo na graduação, meu início na trajetória como historiadora até hoje, e eu acabei, né, depois a gente pode detalhar um pouco isso, mas eu acabei me tornando professora de história e pesquisadora na área de Brasil Império, e agora eu sou professora numa universidade pública na área de Brasil Império. Então, é a minha área de atuação também. E quando eu trabalho com os alunos da graduação, a bibliografia, muitos deles são esses colegas, né? Na época eu era uma aluna de graduação ainda, mas tive a feliz oportunidade de conviver com essas pessoas que hoje são bibliografia na área principalmente na primeira metade do 19, nesse processo da consolidação, da formação das disputas. Então, realmente foi um privilégio e é algo que eu trago até hoje dessa vivência. Agora, o Nem Cidadãos Nem Brasileiros, ele nasceu dessa perspectiva, dessa constatação que muito pouco se falava sobre as populações indígenas. Inclusive nesse período, né? Eu estava falando dos 500 anos aí do Brasil e da mobilização dos povos indígenas, toda uma perspectiva de olhar para outros sujeitos da história, outras vozes, outras fontes, outras narrativas. E isso foi uma coisa que surgiu para mim durante a graduação. Eu fazia os cursos de Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, e falar, mas por que não se fala sobre os indígenas? Por que a gente não tem uma aula sobre os indígenas? Onde que eles estavam nessa história? E a gente já tinha, nessa época, o trabalho do João Manuel Monteiro, Negros da Terra, na área de Brasil Colônia, que tentava um pouco mostrar, né, essa perspectiva de que os indígenas foram relevantes. Relevantes é óbvio que eles são, isso ninguém precisa dizer, mas do ponto de vista de uma historiografia ocidental que sempre privilegiou os escravizados africanos como uma determinante econômica e até social, né? Se você pegar todos os trabalhos clássicos ali da década de 1930, como Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, vão sempre ressaltar a importância das populações africanas e afrodescendentes, tanto na formação do Brasil do ponto de vista econômico, né, de uma estruturação na escravidão, como do ponto de vista social e cultural. As heranças das sociedades africanas, da relação senhor-escravo, tudo isso está colocado lá pelos autores no começo do século XX. Mas é interessante que o espaço para os indígenas ele vai, gradualmente, ao longo do século XX, sendo ampliado. O próprio
Sérgio Buarque de Holanda, mesmo, no Raiz do Brasil, que é da década de 30, se a gente pega as edições e as notas de rodapé dele, que são gigantescas, nas edições seguintes, tem muita informação sobre os indígenas que ele acrescenta, sobre São Paulo nesse período. Então, é isso, assim, eu acho que aquele momento da virada do século XX para o XXI propiciava a gente olhar para esses atores que foram subalternizados, que foram silenciados como narradores e como atores da história, e querer investigar isso. Então, dentro dessa perspectiva do grupo de formação nacional, eu queria entender, e os indígenas nessa história? Porque durante muito tempo se achou que os indígenas não tivessem história. Inclusive, eu lembro que foi um marco na historiografia e na antropologia quando se fez a história dos índios, que agora nem é mais índios, é a história dos indígenas no Brasil. Então, isso foi nossa, pessoas, foi quase uma revelação, ainda que esse livro ele culminasse nas ideias de muitas pessoas, assim, que estavam pensando isso nesse período, mas ele se concretiza como um trabalho de referência nesse momento, né? A ideia de que os indígenas não só tiveram história, mas tiveram uma participação fundamental na história brasileira, com contradições, enfim, tinha um papel fundamental na história do Brasil. Exatamente. Nesse sentido também, eu acho. O livro ele foi lançado em 1992, né, o História dos Índios no Brasil, um livro gigantesco. Hoje a gente encontra até disponível para download, porque ele é um livro que não é viável comercialmente de ser reeditado, né? E ele é um marco histórico, historiográfico, teórico sobre essa temática. Ele foi lançado, então, em 1992, mas ele estava muito na rabeira da Constituinte, da Constituição de 88, porque a Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga que organizou o livro, ela coordenava, né, o Núcleo de Estudos Indígenas da USP, do Indígenas e do Indigenismo, na USP, e esse núcleo fez vários debates, encontros, sobre essa temática que resultaram no livro, História dos Índios no Brasil. E essa discussão, essa problematização nasceu do movimento social também, né? Então é uma junção bonita e que se tornou histórica entre a mobilização dos povos indígenas no processo da Constituinte, dos direitos indígenas, que é um marco, né, na história do Brasil, na história da Constituição, na história dos direitos. Os indígenas, pela primeira vez na história, desde que chegaram os invasores, puderam ser indígenas sem projetos civilizacionais, sem enxergá-los como uma etapa que eles deveriam percorrer, como se estivessem numa minoridade intelectual, cultural, e que um dia seriam tornados brasileiros. Então, essa perspectiva esteve desde que o Brasil se formou como Estado Nacional, aí que volta, inclusive, para a minha própria pesquisa. Mas em 88, havia esse refresco, né, essa possibilidade de repensar o Brasil em outros marcos, garantir o direito à educação pública, a liberdade, saúde, né, o sistema único de saúde, a liberdade, a autonomia universitária, né, que é uma coisa que a gente luta até hoje, né, essa liberdade de produzir o conhecimento a despeito das orientações políticas e ideológicas dos governos que estão no poder. Então, várias questões muito importantes na Constituição Cidadã garantiu, inclusive, a respeito dos povos indígenas. Então, 88 marca, Joana, esse processo da antropologia, do direito, da arqueologia, da linguística, entrarem mais no campo da história, né? Tanto que o livro se chama História dos Índios no Brasil, mas tem a contribuição desses outros intelectuais, outras áreas do conhecimento, que até aquele momento eram as áreas que mais trabalhavam com as populações indígenas. Então, de fato, ele marca
essa possibilidade de trazer os indígenas como pauta da história. Ele não vai ser estudado só por arqueólogos ou só por linguistas, porque ele não produz documento, né? São povos que não produzem documento, que não tem narrativa, que não tem história, porque a narrativa mítica de muitos deles são tempos cíclicos, né? Não tempo cronológico, como o próprio Claude Lévi-Strauss disse a respeito das sociedades frias e as sociedades quentes. Então, os indígenas seriam essas sociedades frias que não têm história, não têm essa visão que nós temos de uma somatória, de uma consequência. São outras formas de pensar o mundo e a organização dos eventos. Eu gosto muito desse, desculpa te interromper, eu gosto muito dessa primeira parte do seu livro, que é Os Índios no Império, Política e Imaginária, principalmente quando você vai falar de indigenismo e indianismo, a construção da nação, essa discussão sobre os indígenas que está logo na formação do país enquanto Estado. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho isso interessantíssimo do ponto de vista da história. Eu acho que esse é um ponto que até hoje eu venho defendendo, porque é isso, ainda no Brasil, por mais que outros campos de estudo, a história das mulheres, outros objetos, né, você sabe muito bem que você é uma historiadora inquieta, né, e que nos inquieta, porque traz novos objetos, traz a bebida, traz a comida, traz os livros, traz as mulheres, traz as revistas, traz a moda, e de fato é isso, né? O mundo ele é complexo, ele tem vários sujeitos, ele tem vários objetos, ele tem várias áreas, mas a gente sempre privilegiou nos estudos sobre Brasil e Império o papel dos escravizados e da escravidão, né? Então, há alguns autores que vão dizer que é a escravidão que explica a formação do Estado, por que o Estado brasileiro não se fragmentou como a América Espanhola. Isso teria sido o interesse dos escravizadores de escravos, senhores de escravos, os traficantes. Isso é uma leitura bastante simplificada do processo, quando a gente vai olhar em detalhes, quando você vai pegar os debates parlamentares, quando você vai ver as ideias que circulavam na época, porque senão a gente faz uma história anacrônica também, né? A gente pega o movimento que venceu essa história, que venceu essa disputa política, que é, de fato, o segmento dos escravizadores de escravos, mas ignora outras vozes e outros projetos que estiveram presentes. Foi exatamente isso que você falou desde o início da formação. Desde o século XVIII, há vários estudos que vão mostrar isso no iluminismo, naquilo que a gente chama de academicismo português do século XVIII, né, o despotismo esclarecido ali do Pombal. Os indígenas estavam no centro de várias questões, na questão da fronteira, na questão de transformá-los em vassalos, e isso não some entre o período do Marquês de Pombal, que é 1750, segunda metade do 18, até a independência. Você vai ter vários autores pensando nos indígenas inclusive como uma alternativa aos escravizados, frente a todas as questões do liberalismo, enquanto prática econômica, enquanto discurso político, que previa o fim da escravidão, o fim do tráfico negreiro. Então, é evidente essa primeira parte, Joana, sobre o indigenismo, né? Ou seja, o Estado brasileiro pensando política para os indígenas, pensando o papel dos indígenas dentro dessa formação de Estado, estiveram presentes. Agora, eles foram hegemônicos, eles de fato aconteceram. Aí a minha hipótese para pensar o próprio processo de formação do Estado Nacional, enquanto aparato de Estado, é que nenhuma das questões também tiveram definições. O tráfico negreiro, por mais que tiveram os acordos pelo fim do tráfico com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, eles foram muitas vezes renegociados, jogados para 1826, depois para 31, aí em 31 acaba, mas ele recomeça, né? Ele de fato
ele chega, se você pega todos os índices de chegadas de navios e de tráfico negreiro, entre 31 e 34, de fato, o tráfico negreiro praticamente desaparece, mas ele é retomado, então são disputas, renegociações, mas ele vai acabar definitivamente em 1850, assim como a questão de terras vai ser definida em 1850, assim como a primeira política indigenista do Estado brasileiro é do mesmo período, que é de 1845. Então, você dizer que não há projetos para os indígenas na primeira metade do século XIX é quase que você dizer uma obviedade, não há projetos e não há consenso sobre nada, quase nada. Você tem um imperador que cai. Né? Então, assim... É uma confusão. Agora a gente dizer que estava tudo garantido, que havia um pacto, que foi uma continuidade total, é ignorar as disputas. É o que eu falo para os meus alunos, a gente está sendo injusto com os antepassados, a gente está ignorando as lutas e disputas que aconteceram, várias guerras, várias vozes que tentaram se fazer ouvir durante esse processo. Eu acho que isso é uma coisa interessante do livro, né? O livro ele veio da dissertação de mestrado, que foi defendido em 2006, e aí ele foi publicado pela Alameda, né? Um momento muito feliz da minha trajetória. Ele ganhou o prêmio interno da USP, né? O prêmio Teses, como uma das dissertações e teses defendidas no programa, e aí a gente recebeu esse presente de ter sido publicado pela Alameda, que eu não vou... Não é uma questão de mero puxa-saquismo, digamos aqui, em relação a Joana, basta vocês pegarem o livro, né? O livro em termos gráficos... e eu acho que é isso. A Alameda tem feito um papel importante dentro da historiografia sobre o século XIX, especialmente. Por que será? A pessoa gosta do século XIX. É incontornável você se atualizar sobre uma bibliografia sobre o século XIX e não percorrer o catálogo da Alameda. Então, eu me sinto muito honrada de ter sido publicada. Mas gente que teve o privilégio de ter você no nosso catálogo, que esse livro é muito legal. E eu sempre recomendei ele, recomendo de novo, agora podendo ter aqui falar com você no Saco de Gatos, acho que ele ficou demais o livro, foi muito legal mesmo ter feito. E você sabe que eu estava pensando, enfim, você depois enveredou pelo mesmo caminho, mas um pouco diferente, então eu queria que você falasse um pouco sobre os projetos que vieram depois dele. Eu só queria falar mais uma coisa sobre o livro, que eu acho importante, essa história do livro, né, das ideias que estão no livro, porque é isso. Ele foi defendido em 2006, publicado em 12, né, porque é isso, até o tempo de... Demora, né, de ter o processo seletivo. Aí eu já estava no doutorado nesse momento, então eu não tinha, assim, em termos de carreira, pretensão de publicar agora, eu preciso correr porque eu vou pontuar, porque o livro ia publicar a hora que tivesse que publicar. Eu estava fazendo o doutorado na época, né? E tinha outras demandas. Eu acho que dessa leva da Alameda e da série Teses da USP, eu fui uma das últimas, porque eu realmente não estava com pressa. Acho que a Joana que veio atrás, assim, e aí, vamos publicar? A gente está com os originais e tal. Mas o livro... e eu acho que isso é interessante, você pensar a história dessas ideias, que, de uma certa maneira, de lá para cá, já se passaram mais de 10 anos da publicação, né? O livro fez 13 anos, está fazendo agora 13 anos esse ano. Porque acho que foi lançado em abril ou maio de 2012. Bom, 13 anos. Pois é. Esse livro ele tem algumas críticas que foram feitas em resenhas e com colegas, que eu participei de banca, inclusive, e hoje são autores muito importantes do campo da história indígena no século XIX, como o João Paulo Costa, Peixoto Costa, da Federal do Instituto Federal do Piauí, a Mariana Dantas, que é professora hoje de Pernambuco, que estudou a participação dos indígenas também em tropas, em guerras durante o século XIX, a Soraya Dornelles, que foi... A Soraya Dornelles, a Carina Mello e o João Costa, eles foram os últimos orientandos do João Manuel Monteiro, que morreu de uma maneira muito trágica em 2013.
e eles foram redistribuídos, realocados ali na Unicamp. Então, uns ficaram com o Sidney Chalub, outros com a Silvia Lara, e eu estava lá como professora nesse momento que eles estavam defendendo os trabalhos, eu estava como professora substituta de História do Brasil Colônia, na Unicamp. E nesse momento eu tive também a feliz oportunidade de participar da banca, da qualificação desses então, pós-graduandos. E eu acho que a história indígena, esse que é o ponto bonito desse campo de conhecimento, cresceu muito de lá para cá. E por isso que eu acho importante que o livro ele é uma fase desse conhecimento da história indígena, desde que ele foi publicado até hoje, muita coisa tem se feito. E eu acho que vale a pena ler para pensar o que já se avançou no campo. Né? Então, uma crítica que me é feita, foi feita numa resenha da Vânia Moreira, Vânia Lousada Moreira, professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, é que eu penso a cidadania de cima para baixo. Né? Eu penso o Estado brasileiro determinando o espaço desses indígenas cidadãos, e por isso eu digo que não há espaço nem como cidadãos, nem como brasileiros. E a Vânia Moreira, numa resenha que ela fez logo quando lançou o livro, ela disse que pelos estudos que ela teve sobre os indígenas ocupando guarda nacional, os indígenas nas aldeias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, no século XIX, que há movimentos dos próprios indígenas reivindicando direitos, e que, na verdade, aí é uma apropriação, uma discordância teórica que eu e a Vânia temos, e a gente já teve muito espaço para discutir sobre isso. É bem interessante, é rico esse debate. Eu acho uma honra ter sido resenhada pela Vânia e ter motivos para discutir com ela. Porque ela usa um conceito que ela traz do espanhol, que ela rebatiza no português de nem eu sei falar direito, toda vez que a gente encontra e a gente fica gaguejando esse termo. É cidadanização, que é um processo de se incorporar à cidadania. E aí ela pega o caso do México, que é muito específico, a respeito da amortização das terras indígenas em 1850, ela traz para o Brasil e diz que os indígenas eram contra a cidadania porque eles perdiam direitos. E aí eu falo, Vânia, eu acho que há um risco, às vezes, na história comparada de você pegar processos muito diferentes e tentar trazer para a realidade. De fato, quando você pega as guerras que houve na época da independência, alguns indígenas ficaram do lado de Dom João VI de Portugal. E isso é estudado justamente pelo João Paulo Costa, pela Mariana Dantas, mas não se trata necessariamente de defender um modelo colonial. A luta é muito mais complexa do que isso. Porque muitas vezes, quando os indígenas se colocavam a favor de Dom João VI, era de fato contra as elites locais, contra aqueles que invadiam as suas terras e que iam explorar o trabalho deles. Então, a gente usa lentes muito ocidentais e muito do centro do poder para ler conflitos que têm outras particularidades. Então, precisa descer nos conflitos e ver o que está acontecendo em cada localidade, quem são os inimigos desses indígenas, quem são seus antagonistas. Por isso que eu acho que essa discussão é muito profícua. Agora, a crítica de que eu olho de cima para baixo, sim, é verdade. Os documentos que eu coletei eram documentos do aparato de Estado brasileiro. Claro, então, eu ia falar isso. Eram os documentos do Estado. É o Estado que estava pensando no indígena e o papel Exatamente. Do indígena na nação que estava nascendo. E que bom que os estudos que vieram depois do meu puderam pensar o que os indígenas estavam propondo em seus próprios termos. Então, assim, eu convido vocês a lerem o meu livro e lerem esses estudos que eu citei para ver como o campo tem avançado de lá para cá. Isso é muito importante, eu acho, porque eu lembro na graduação, claro, se falava de indígena, mas não era assim, não tinha os trabalhos que tem hoje, era muito diferente. A gente construiu, né? Foi construído esse campo. Sim, sim. É uma arretada. Lembra que quando você chegou, era tudo mato, né? Depois que você saiu capinando, e aí, enfim. E aí eu preciso. E agora tem-se um debate, olha que beleza. Pois é, então é verdade. E o debate é uma coisa riquíssima, eu acho. E que aí, Jô, se a gente pensar aquilo que eu disse no começo sobre a história dos índios do Brasil, lá de 1988 para 92,
que poucos historiadores escreviam sobre isso, e hoje a gente pode dizer, sim, é um campo de estudos dentro da história, e há virou uma acúmulo... área, inclusive. Tem Sim, história indígena dentro da USP agora, que a USP é um pouco assim, demora para entender as coisas. pois é, sim, sim, Agora tem conseguiram, finalmente, né? Isso é uma culminância, digamos, de um debate, de um, de uma formação de uma área e que também ilumina outras. Se a USP é devagar, o resto também é um pouco tudo devagar. Então, ilumina as outras universidades um pouco, acho que mostra um caminho. Olha, história indígena é importante, temos uma cadeira e tal. Acho Sim, eu legal. acho que ela como é que é, joga luz para uma questão que algumas universidades já têm Claro, há já muitos tem. anos, outras ainda vão fazer esse arranjo. Ah, não, indígena, você põe um professor de história do Brasil, joga lá para o Brasil Império, joga lá para a colônia, dá 1, 2 aulas sobre indígenas e está resolvido. E eu acho que é importante falar também da trajetória que eu tive junto com Pedro Puntoni, que foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, porque é isso, o Pedro Puntoni já estudava temática indígena ali na década de 1990, ele tinha um profícuo diálogo com o João Manuel Monteiro, o Luiz Felipe de Alencastro, né, estava falando dessa virada do século, o livro Trato dos Viventes foi lançado em 2000, né, e o Pedro Puntoni, meu orientador, ele debateu muito no SEBRAP com o Luiz Felipe de Alencastro e com o João Monteiro. E o Pedro defendeu a Guerra dos Bárbaros, né, como doutorado dele, mostrando a importância dos indígenas no período colonial nas guerras contra a invasão de seus territórios no sertão, que hoje que a gente chama de sertão nordestino, e algumas capitanias ali, onde a pecuária avançou. É um trabalho belíssimo. Então, naquele momento, o Pedro Puntoni era a pessoa mais habilitada e foi sempre um interlocutor importante para defender, para orientar um trabalho sobre história indígena no Império. Então, eu fui trabalhar com Pedro e durante a minha pesquisa no mestrado, eu senti necessidade de entender algumas temáticas que aparecem como missionação, como guerra contra os indígenas. Eu queria entender como que isso se deu durante o período colonial, que para mim era visto, assim, eu tinha uma visão quase mítica. O que é esse período colonial? E quando eu acabei o mestrado, eu fiquei com vontade de estudar o que eu chamo desse período mítico, que tem a ver com os bandeirantes, que tem a ver com as missões jesuíticas. Eu fui enfrentar esses dois personagens heroicizados, bandeirantes e jesuítas, e colocar os indígenas como centro do debate. Esse é o estudo do meu doutorado, e que depois eu continuei no pós-doc. Mas eu nunca abandonei o Império, é isso, né? Eu sempre fui chamada para as bancas, eu escrevo artigos sobre isso, e agora, como um ciclo que se fecha, recentemente eu fui contratada como professor de Brasil Império da Unesp, campus de Franca. Então, é isso, né? Voltei para o Império, já tem um monte de aluno querendo estudar esse período, né? Então, a gente começa ali a formar um núcleo também sobre essa temática. Ai, Fê, eu agradeço muitíssimo a nossa entrevista, você ter vindo aqui. É sempre uma alegria conversar com você sobre os livros, enfim, ter você perto. Então, foi muito bom. A gente tem um programa de meia hora, então temos que encerrar, mas foi Sim, demais. claro. Obrigada de ter vindo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, todo o espaço e interlocução que a gente tem, né? Estou aqui mostrando o livro atrás dele. Então, enfim, a gente se fala depois, mas obrigada de ter dado a entrevista. Obrigado, Jô. Tchau. Tchau.